Continuando onde a gente parou, essa aula eu vou falar um pouquinho de funções trigonométricas, tá? Então, na última aula a gente viu essa parte de definição de seno, cosseno, tangente, falou um pouquinho de arco seno, arco tangente, arco cosseno, como identificar, redução a primeiro quadrante, essas coisas todas, tá? Ângulos fundamentais. Agora a gente vai passar a ver esses senos e cossenos como funções, tá? Então, a primeira coisa é saber como que a gente vai definir isso, tá? Então, eu vou definir seno e cosseno, e consequentemente vai ter tangente, e depois arco seno, arco cosseno, mas aí tem algumas restrições. Mas primeiro vamos pensar, né? Seno e cosseno, esse aqui é um pouco mais fácil de definir do que tangente. Por quê? Eu vou pegar um número real e vou levar, então o domínio das minhas funções vão ser os R's, o conjunto dos números reais, e o contradomínio, eu poderia colocar R, mas eu vou querer ser um pouco mais preciso do que isso, né? A gente já viu, por exemplo, que lembra que o seno, o que era o seno do arco, né? O seno do arco era a projeção desse ponto no eixo Y, né? Então, o seno de zero é zero. Aí, quando eu chego aqui, nesse 90 graus, corresponde a π sobre 2, né? Eu vou trabalhar com radianos. Aí, o seno é 1. Aí, depois eu vou até 3π sobre 2 dá menos 1. Depois ele volta para o zero e repete. Então, ele sempre está entre valores de menos 1 e 1 fechado. Tudo bem? Por isso que eu posso considerar o contradomínio menos 1 e 1, esse intervalo, tá? Dos números reais. Fazendo isso, eu ganho quase que imediato que a função é sobrejetora, tá? Mas quem que é a função? A função, ela vai atribuir a cada x o seno de x. E aqui tem que tomar um cuidado, porque aqui eu estou pensando x como sendo um número em radianos, tá? Então, por exemplo, o seno de 1 é o seno de 1 radiano, não é de 1 grau. Então, essa é a convenção que eu tenho que fazer para definir essa função. E o mesmo para o cosseno, tudo bem? Eu vou, de novo, interpretar o x em radianos. Então, pego um número em radianos e levo num número real. Essa é a primeira parte da definição. Agora, a função tangente, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Eu não vou colocar um domínio nela. Por que eu tenho que tomar um cuidado? Né? A tangente vai ser sempre seno de x dividido por cosseno de x. Agora eu tenho que tomar cuidado quando que o cosseno de x é zero. Porque quando for zero, isso aqui não está definido. Então eu tenho que tirar todos os valores de R, onde o cosseno dá zero. Tudo bem? Para definir o domínio da tangente. Então o domínio da tangente vão ser todos os reais, eu vou deixar em aberto aqui, tá? Menos o conjunto dos valores x, tal que cosseno de x é zero. Para essa fração aqui poder estar definida. Tudo bem? Por isso que eu deixei a tangente meio que em branco assim. E aí, daqui a pouco eu mostro o gráfico da tangente, vocês vão entender o que está acontecendo em algum sentido. Tá? Então, em termos de função, é isso. A gente já sabe como funciona o seno, dado um arco qualquer em radianos, você sabe como calcula o seno. Agora eu faço isso de maneira a completar todos os meus reais. Tudo bem? E aí, para cada valor de arco, eu coleciono o respectivo valor de seno e cosseno. Tá? Vamos voltar aqui no círculo para tentar entender um pouco o que acontece. Tá? Olha só. Então, como eu falei, o seno de zero é zero, porque o seno é sempre o ponto da projeção do seno no eixo y. Né? Então, no zero vai dar zero. E aí ele começa a crescer, tá vendo que eu estou subindo a minha barrinha azul? Então, é só ver onde que essa reta azul está batendo, né? Isso me dá o seno do arco. Então, ele vai de zero, começa a subir, 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 vai até 1 e atinge 1 quando o x é π sobre 2. Aí ele atinge 1 e ele começa a decrescer de π sobre 2 até π, até voltar a ser zero. Então ele vai e cresce, depois ele começa a decrescer nessa mesma velocidade, digamos, que ele cresceu, até π. Agora, de π até 3π sobre 2, ele é negativo, tá vendo? Porque a barrinha azul aqui, ó, tá pegando números negativos de y, que corresponde ao seno. É negativo, 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 até chegar no menos 1, onde ele atinge o mínimo da função, e depois ele volta a crescer de menos 1 a 0, por intervalo de 3π sobre 2 a 2π. E aí ele repete, né? Porque eu dei uma volta completa no círculo. Então, em termos de... cadê? Aqui. Então, em termos de seno, eu estou ganhando isso daqui. A minha função seno é isso.
No 0 é 0. Deixa eu até fazer o seguinte. Então, tá vendo que no 0 é 0. Essa é a função seno de x, tá? O gráfico da função seno de x. No 0 é 0. Aí, tá vendo? Isso aqui é o 1 e isso é o menos 1. Então, eu tracei essas retas pontilhadas aqui para delimitar justamente onde que vai o máximo e o mínimo dessa função. Então, quando eu consigo, quando eu do 0 eu vou crescendo, né, como eu falei no círculo geométrico, até que eu atinjo o 1. Tudo bem? Então, supor que eu estou atingindo o 1 aqui, né? Então, esse ponto aqui é o π sobre 2, que corresponde a 90 graus. Uma vez que eu atinjo 1, eu começo a decrescer na mesma velocidade, então esse pedaço aqui, ele é meio que simétrico a esse, até que eu atinjo o 0 de novo. Esse ponto é o 180 graus, corresponde a π. Enfim, o Desmos aqui ele faz uma escala numérica, né, de 1, 2, etc. Então não fica tão claro ver os πs aqui. Então tem que mais ou menos dar uma aproximada nos valores de π. Mas π vale 3,14, o 3 está aqui, tá? Eu estou um pelinho além do 3, então 3,14 é o π, tá ok aqui. E continuo decrescendo, só que agora eu vou até o menos 1, tá vendo? Ele atinge o menos 1 o gráfico, e atinge aqui onde vale basicamente não, vale 3π sobre 2. E aí eu volto a subir até o 0, que é quando eu atinjo o 2π. Então, e a partir disso eu repito, né? Então eu volto a subir de novo, se eu subo até o 1 de novo, então eu fui o quê? Eu fui 2π mais π sobre 2. Então eu fui 5π sobre 2. E assim por diante. E os números negativos, eu já falei para vocês que os números negativos tem que dar a volta no sentido anti-horário, né? Então ele vem menos aqui, aí ele atinge o menos 1 para menos π sobre 2, ele volta a atingir o 0 em menos π, atinge o 1 em menos 3π sobre 2 e volta a atingir o 0 em menos 2π. Observe o seguinte, né? Eu vou começar, daqui a pouco eu falo um negócio que chama de período numa função, tá? O que significa o período? Se olhar para esse pedaço da função aqui, ó, então ó, eu vou começar aqui, deixa eu pegar meu laser, então eu vou daqui do 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, até 2π. Percebe que eu tenho uma onda aqui, né? E realmente isso aqui chama onda, tá? Não é à toa. Então, quando eu olho para esse trecho aqui do gráfico, né, onde eu vou do 0 até chegar no 0 de novo, eu fiz uma ondinha. E essa ondinha se repete no próximo intervalo desse mesmo tamanho. E esse é o procedimento dela. Então, se você olhar, por exemplo, essa onda nesse intervalo aqui, é a mesma coisa que se eu olhar para essa onda aqui, né, em termos de gráficos, que eu estou querendo dizer. Então, essa onda aqui é o mesmo comportamento dessa onda aqui. Tudo bem? Isso em termos gráficos, eu formalizo isso. Quando isso acontece, a gente fala que a função ela é periódica, ela respeita um certo período e ela se repete dado uma constante. Eu já vou falar por que isso. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar da função cosseno, tá? Que ela vai ser bem semelhante. Eu vou colocar ela aqui também. Eu vou colocar agora a função cosseno. Então a cosseno está em azul, tá? E como eu estou no meu plano aqui, eu não mudei os eixos, né? O menos π sobre 2 ainda é isso, o π sobre 2 ainda é isso. Tá aqui, o π tá aqui, 3π sobre 2 tá aqui, etc. Tá bom? Mas olha só, agora a função cosseno, se você vai no círculo trigonométrico, a função cosseno é a projeção desse ponto C no eixo X, né? Então eu começo do 1, né? Então o C lá no 0 vale 1, e aí, conforme eu vou indo até π sobre 2, o cosseno vai se aproximando de 0. Tudo bem? Aí, quando eu vou de π sobre 2 até π, o cosseno ele passa a ser negativo, até atingir menos 1 em π. E aí, depois ele volta a crescer de novo, tá? Em 3π sobre 2 ele volta a valer 0, depois ele volta a crescer positivamente até dar 2π. Bem, então, tem um comportamento parecido com a do seno, né? O gráfico do cosseno, então, esse é o que está em azul, tá? O seno de x está em vermelho e o cosseno de x está em azul. Eu apago isso aqui. Tá? Então, em 0, o cosseno vale 1. E aí ele começa a decrescer até chegar em 0, em π sobre 2. Depois ele volta a crescer... Desculpa, continua decrescendo até chegar em π, que é onde ele atinge menos 1. E depois ele volta a crescer de novo até 2π. Então, observa o seguinte, né?
em termos, se você olha esse pedacinho de onda aí, do cosseno, ele é exatamente o mesmo comportamento do seno. Só que ele está um pouquinho transladado, né? A gente já viu essa questão de translação de gráficos. Mas em termos de onda, assim, do comportamento da função, do gráfico da função, é exatamente igual ao do seno. E a gente vai ver por que isso acontece na verdade, tá? Um outro jeito de fazer isso daqui, e aí eu talvez, acho que vocês vão conseguir ver esse gifzinho. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo, né? O gifzinho mexendo aí, imagino. Deixa eu fazer isso aqui agora. E agora eu vou apagar tudo que eu tinha. Então vamos entender o que está acontecendo, tá? Acho que esse GIF ajuda a entender o desenho do gráfico. Eu tenho... Aqui é o ângulo θ, né? Mas eu posso olhar, por exemplo, por aqui, né? Então, θ 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e aí começa de novo, não tem problema. Vou só somando 2π nos ângulos. E aqui eu tenho a função seno e cosseno. Tudo bem? O que o seno mede? O seno mede justamente a projeção desse ponto no eixo y. Então percebe que essa bolinha vermelha aqui, ela acompanha a coordenada y desse ponto de arco. E assim, só isso que eu estou fazendo. E é assim que é desenhada a função seno. Já a função cosseno, ela acompanha o quê? A coordenada x desse ponto. Então percebe que essa reta aqui, tá vendo? Ela me dá justamente a coordenada x do ponto de arco. E aí eu vou traçando isso, esse y na função cosseno. Tudo bem? Então, se você um dia você já se perguntou, né, por que tem esse tipo de curvatura, função seno e cosseno, basicamente por causa disso. Ela tem esse é a forma como o seno e cosseno acompanham o crescimento e o decrescimento desse arco aqui com respeito a seno e cosseno. Ou com respeito às coordenadas x e y desse arco. Tá bom? Aqui, só para deixar claro, então aqui eu tenho esse aqui é o meu pico, né? Então aqui está valendo 1. Um positivo, aqui é um negativo, aqui é um positivo, aqui é um negativo e esse é o 0. Tudo bem? É isso que está acontecendo. E lembra que eu falei para vocês da tangente, né? Eu tenho que tomar um cuidado com a tangente, porque a tangente eu não posso dividir, eu não posso tomar valores de x, onde o cosseno é 0. Onde que o cosseno é 0? O cosseno é 0 em π sobre 2, 3π sobre 2, que mais? O próximo, 5π sobre 2. Então, basicamente, deixa eu escrever isso, talvez. Então, quando eu olho para a tangente, quando eu tiro esses valores aqui, x, tal, que o cosseno de x é 0, eu estou olhando, então, para coisas da forma r menos, e aí eu vou escrever em duas etapas, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, etc. E aí eu tenho que tirar também o menos π sobre 2 e para cá, tudo bem? Então, eu estou tirando certos múltiplos aqui de π sobre 2, né? Então, eu estou tirando basicamente o seguinte. Então, o domínio da tangente de x é R menos o seguinte conjunto, K mais π sobre 2 para K inteiro. Então, todo mundo que for da forma 1 inteiro mais π sobre 2, ele não pode estar no domínio da tangente. Observa que o π sobre 2 é 0 mais π sobre 2. O 3π sobre 2 é 1 mais π sobre 2. O 5π sobre 2 é 2 mais π sobre 2. Então, todo número que está aqui é desse tipo. O menos π sobre 2 é menos 1 mais π sobre 2. E assim por diante. Então, todo número que dá problema aqui na tangente, ele é descrito dessa forma. Tudo bem? E aí, quando eu vou no meu gráfico de tangente, só para vocês terem uma ideia, eu vou apagar o seno e o cosseno, e eu vou colocar agora a tangente. Tá? Então, quando eu olho, o que está acontecendo? Vocês percebem? Isso aqui a gente vai estudar, vai ficar um pouco mais claro nas últimas aulas, tá? Que a função está explodindo aqui, tanto para cima quanto para baixo, né? Quer ver? Eu vou afastar a função, tá? Ela nunca acaba. Então, ela tem um comportamento aqui, né, dessa curvinha, e de repente ela sobe muito rápido, e aqui ela desce muito rápido. Onde ela está subindo muito rápido, descendo muito rápido, são justamente nos pontos onde o cosseno está se aproximando de 0. Tá? Então, eu vou traçar duas retas para vocês verem. Por exemplo, aqui, tá? Eu vou tentar limitar esse pedaço do gráfico da função
Então, quais eram os valores que davam problemas? O valor que dava problema, por exemplo, era π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, eu vou colocar a reta π sobre 2 e eu vou colocar o x igual a menos π sobre 2. E eu vou só fazer o seguinte. Eu vou achurar isso daqui, eu vou colocar em preto isso daqui e esse também. Então, olha só. E não é por acaso, tá? Então, esses valores aqui, onde essas retas pretas tracejadas estão passando, são os valores de menos π sobre 2 aqui e π sobre 2 aqui, que são os valores onde o cosseno dá zero. Dois valores particulares onde o cosseno dá zero. Fora disso, entre π sobre 2 e π, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é diferente de zero. E aí eu tenho o valor de tangente definido, que é justamente essa curva laranja acontecendo. Só que conforme o x vai se aproximando do menos π sobre 2, ele vai ficando muito pequeno. Aí uma coisa dividida por um número muito pequeno tende a ficar muito grande. Ou muito grande positiva, ou muito grande negativa. Então, para menos π sobre 2, ela fica muito grande negativa. Por isso que ela se aproxima dessa reta e nunca encosta. E a mesma coisa aqui, né? Quando o x se aproxima de π sobre 2, ele fica muito grande, a tangente, mas nunca encosta nesse valor, porque não está definido. Tudo bem? Então, para isso aqui, né, para esse domínio que eu acabei de definir, né, ou seja, reais menos esse conjunto de pontos, o gráfico da tangente é isso aqui. Por isso que é mais complicado de trabalhar com tangente, porque você tem que tomar cuidado para não dividir coisas por zero, então você tem que excluir certos pontos, e quando você está próximo desse ponto que dá zero, ela tem um comportamento que a gente chama de divergência, tá? Que é quando ela explode ou para cima ou para baixo. Só mais uma coisa, só título de curiosidade, então isso é a tangente. E aí, na última aula, eu cheguei a falar do seno e do arcosseno, né? Eu falei do arcosseno e do arcosseno. Então, vou colocar o seno aqui de novo. Observa o seguinte. Quando eu restringi o contradomínio do seno para estar entre menos 1 e 1, eu garanti que a função é sobrejetora, né? Porque todo ponto entre menos 1 e 1, ele está sendo atingido por alguém do gráfico da função. Então, a função é sobrejetora. Só que ela não é injetora, né? Porque, por exemplo, o zero dá zero, o seno de zero é zero e o seno de π também é zero. Então, eu tenho dois pontos diferentes que têm mesmo seno. Então, deixa eu ajeitar meu gráfico aqui para tentar convencer vocês de alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa é a minha função seno. Não. Olha só, deixa eu abrir uma página aqui. Acho que alguém me perguntou isso na última aula, tá? Mas eu entendo a confusão. Porque eu quero entender o que é o arco-seno. O seno, vamos pensar assim, eu vou definir bem de forma informal, tá? O seno, ele vai pegar um arco e vai levar num número que corresponde ao seno. A cossecante é a mesma coisa. Ela pega um arco e leva num número. Só que como, né? Ela pega um arco, sei lá, alfa, vamos dar nomes diferentes, né? Ela pega um arco alfa e leva em 1 sobre o seno de alfa. Esse é o inverso numérico do seno de alfa. Quando a gente fala de função inversa, eu não estou pensando no inverso numérico, estou pensando... Lembra aquela história de a função inversa é aquela que desfaz o que a função fez? Então, é outro tipo de contexto de inverso, tá? Então, o arco seno, só para concluir aqui, o arco seno, ele vai pegar um número e vai levar em um arco. Então, tá vendo? A cossecante, ela pega um arco e leva no número, o arco seno pega um número e leva num arco. Elas são coisas opostas, assim. Então, a cossecante não é, de fato, o inverso do seno. O inverso como função, tá? E aqui eu vou pegar um número, sei lá, vou pegar um certo número, sei lá, x, e eu vou levar num certo arco, certo arco alfa, tal que o seno de alfa é x. A cossecante é o inverso numérico. Uma vez que você tem o seno, aí você inverte esse número. O arco seno é o inverso como função, não como número. Bom, deixa eu voltar. Onde que eu estava aqui? Aqui. Então, olha só. Lembra, e para ter eu estava querendo
dar uma ideia da função arcosseno, né? Só que a função arcosseno como inversa da seno. Só que eu não posso considerar a seno do jeito que eu defini, né? Porque ela não é injetora. Então eu preciso fazer uma restrição. Eu vou pegar uma parte da função seno que é injetora, tá? Então, por exemplo, eu já não posso pegar uma onda toda, né? Porque a onda, por exemplo, ela tem 3 zeros. Tem 3 pontos distintos levando no zero. Eu já não posso considerar esse pedaço todo. Então, o pedaço que eu vou considerar é o seguinte. Eu vou olhar para isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui. Daqui até aqui. Só. Porque daqui, tá vendo? Então, eu tô indo, no fim das contas, eu tô indo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, eu vou olhar para a função seno agora de menos π sobre 2 até π sobre 2 em menos 1. Essa função agora é bijetora, porque ela continua sendo sobrejetora, né? De menos 1 a 1 todo mundo é atingido. E agora ela é também injetora, porque qualquer ponto que eu pego de y aqui, eu tenho um único x que me dá esse ponto. Né? Enquanto se eu olhasse para a função toda, se eu pego, por exemplo, esse y, tá vendo? Eu já tenho 2 pontos aqui que me dão. Então isso eu não quero. Então essa função com essa restrição, então o seno com essa restrição de domínio, isso aqui é bijetor. E eu preciso de bijetividade para poder falar de função inversa. Agora sim, a inversa dessa função nessas condições é o que eu vou chamar de seno a menos 1. Lembra que o menos 1 denota a função inversa? É o que a gente chama de arco seno da função arcosseno. Tudo bem? Então, eu preciso fazer essa restrição. Eu queria fazer só esse disclaimer aqui antes de continuar, porque eu preciso podar um pedaço do domínio dessa função para poder falar da inversa dela. Tá? Uma vez que eu falei da inversa dela, eu vou olhar para o seguinte, cadê? Que eu vou aplicar essa restrição aqui, tá? Então, essa restrição do seno, eu vou colocar entre... Deixa eu ver, então, menos π sobre 2. Tá bom? Então, aquela conta que eu tinha feito, agora o gráfico da minha função é esse aqui só, porque eu estou olhando só o seno de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, em termos de gráfico, é só esse pedacinho aqui. Tudo bem? Sem drama até aqui, né? Aí, para essa função, lembra o que vai ser agora o gráfico da função inversa? Vai ser a reflexão disso com respeito à reta y igual a x. Então, eu vou ter que pegar a simetria dessa reta aqui, desse gráfico com respeito a essa reta. E aí vai me dar justamente isso aqui. Então, deixa eu tentar chegar um pouco mais próximo. Vou apagar isso aqui para não ficar confuso e vou ter que mudar de cor, né? Senão vai ficar impossível. Então, tá vendo? O vermelho é o seno e o roxo é o arcosseno. Tem uma simetria aqui, né? Com relação... Tem não. Óbvio que tem. Uma simetria com relação a essa reta aqui, que eu vou tentar diminuir o traço dela para ficar mais visível. Pronto. Tá? Tudo bem? Então, só queria voltar e falar de função inversa nesse sentido, porque o arcosseno eu preciso restringir o domínio para poder falar dele. Tudo bem? Senão não faz sentido. Enfim, talvez eu estou me alongando um pouco mais em alguns detalhes técnicos de seno, cosseno, tangente, mas porque eles são necessários. É ali que moram os truquezinhos, né? É ali que a gente vai tentar, tipo, sabe, explorar, que é a parte que, em geral, é um pouco meio que negligenciada no ensino médio, sei lá, na escola, quando vocês viram isso. Aí uma coisa que eu ia falar, que eu comentei há pouco, sobre função periódica, é o seguinte, tá? E aqui eu vou definir. Se eu tenho uma função f e algum a, tá, número real, que satisfaz isso aqui, f de x é igual a f de x mais a, para todo x, então eu vou dizer que a função é periódica. E ela tem período a. Período de FA. Tá bom? Então, por exemplo, a função seno ela é periódica. Então, tanto a função seno e a função cosseno são periódicas com período 2π. Porque eu vou de 0 a 2π em um comportamento, e quando eu passo 2π e vou para 4π, ela tem o mesmo comportamento gráfico
que ela tinha de 0 a 2π. Tudo bem? Que é aquilo que eu chamei a atenção quando eu mostrei o gráfico da função para você. Então, funções seno e cosseno é o que a gente chama de funções periódicas. Tá? E no caso particular do seno de x e cosseno de x, o período é 2π. Que é o tempo que é, para quem viu física, 2π é o comprimento da onda, é o comprimento da onda dessa função. Tá? Sei lá, quem viu alguma coisa de harmônica em física, não sei se vocês já viram isso ou não, mas enfim, está relacionado com essas coisas. E graficamente, aquilo que eu tinha mencionado, né? A cada novo período, né? Ou seja, de 0 a 2π, eu tenho um comportamento, aí o próximo intervalo de 2π vai ser o quê? De 2π a 4π. Ela repete o comportamento que ela teve de 0 a 2π, e assim por diante. Então, ela se repete, né? Por isso que ela chama de periódica. Vou dar um exemplo. Função seno e cosseno está meio carregado já, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma função que é periódica, que não é seno e cosseno, tá? Então, eu vou olhar para o seguinte. Essa função aqui, ela está definida por partes, tá? Então, f de x vai ser x se x estiver entre 0 e 1. Então, vamos pensar um pouco, né? A gente já sabe que x é o quê? O gráfico da função y igual a x é uma reta que biparte o plano, né? Então, vai ser um negócio assim. Então, se eu colocar o y aqui e o x aqui, então, e aqui o meu tá o meu 1, então de 0 até 1 vai ser uma reta, só que ela vai ser aberta aqui porque no 1 está aberto. Então, ela é fechada no 0, aberta no 1 lá em cima. Agora, o que acontece para x entre 1 e 2? Para x entre 1 e 2 vai ser x menos 1. Ou seja, é a própria reta x, só que eu tenho que... Esse menos 1, ela faz o quê? Ela abaixa o gráfico uma unidade. Então, ao invés de eu continuar aqui, eu vou abaixar e descer uma unidade. Para x, e aí continua, né? Então, seria x menos 2, se o x ele está no intervalo 2, 3. E aí, de novo, eu vou ter o 3 aqui, eu vou ter o 3 aqui em cima. E aí, de novo, x menos 2, eu continuaria na reta original que eu tinha, aqui, só que agora tem que abaixar 2 unidades, esse menos 2. Então, quando eu abaixo 2 unidades, eu venho para cá. Então, deu para ter uma ideia do que está acontecendo com esse gráfico, né? Deixa eu mostrar para vocês que eu tenho ele aqui. Então, esse gráfico está fazendo o seguinte. Eu vou na reta de coeficiente angular 1 aqui, de 0 até 1. Aqui não ficou... Enfim, ele é fechado em 0 e aberto em 1 aqui, tá? Então, ele é fechado aqui, aberto aqui, aberto aqui, etc. É que quando eu faço no Desmos, ele não fica o aberto ou fechado. Mas esse é o comportamento. Ou seja, graficamente, essa função está se repetindo, né? Porque são todos iguais, né? São o mesmo comportamento. E ele se repete de quanto em quanto tempo? O intervalo dele é de 0 a 1. Então, a cada uma unidade ele se repete. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o que é uma função periódica? Só para não ficar nesse conceito só de seno e cosseno. Vamos lá, deixa eu fazer talvez fazer uma conta aqui. Então, em termos gráficos, é aquilo lá, ela se repete, tá? Vamos fazer uma conta para ver o que acontece. Então, eu estou falando que é uma função periódica de período 1. Se é uma função periódica de período 1, então o f do meio, por exemplo, tem que ser igual ao f do meio mais 1. Que tem que ser igual ao quê? O f do meio mais 2. Eu escolhi o meio, tá? Podia ser qualquer valor. Mas vamos ver quanto dá o f do meio. O meio está entre 0 e 1, certo? Então, se ele está entre 0 e 1, ele tem que dar o próprio x. Então, isso aqui está dando meio. Agora, f de meio mais 1. Meio mais 1 é o quê? É 3 meios. 3 meios, também você pode pensar como sendo 1,5, está entre 1 e 2 agora. Então, ele está nessa faixa. Se ele está nessa faixa, o f dele é ele menos uma unidade. Então, vai ser 1,5 menos 1, que é meio. F de meio mais 2 vai ser 5 meios, que também é o 2,5. Agora está nessa faixa aqui, está entre 2 e 3. Para essa faixa, a F dele é o ponto menos 2 unidades. Então, 2,5 menos 2 é meio.
Então, para cada ponto, então, se eu falo que o período é 1, o que eu estou falando é o seguinte, f de x mais 1 é o f de x para todo x. Vocês não conhecem esse símbolo aqui, mas tudo bem. Para todo x real. Então, tem essa propriedade. Isso é em termos algébricos. Em termos de gráfico, o comportamento vai ser aquilo de se repetir o tempo todo. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque quando eu trabalho com funções periódicas, e eu vou juntar isso com o que a gente viu no começo do semestre, que é de cálculo com gráficos. Tá? Lembra quando a gente mexia, a gente dado um gráfico qualquer, eu queria fazer o seguinte, eu queria achar o gráfico do cosseno de 2x, por exemplo. Tá? Eu posso fazer isso para qualquer função, na verdade, mas quando eu faço para uma função periódica, quando eu multiplico por um número aqui, eu estou, na verdade, encurtando o período dela. Então, o que o cosseno original tinha período 2π, quando eu multiplico por 2, o cosseno de 2x passa a ter período π só, passa a ter o período metade dele. Tá? E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê disso no gráfico. Tá? Então, mas a ideia de cálculo é a mesma que vocês já fizeram vários exercícios, já fizeram provas sobre isso. Tá? Eu só estou comentando no sentido de... Porque tem esse detalhe a mais, né? Agora, quando você multiplica o argumento da função, você está interferindo também no período da função original. Então, esse é o meu cosseno. Tá? A gente já viu que o período do cosseno é 2π. Então, ele vai aqui de 0, e aqui está o 2π, ou melhor, o 2π está aqui. Tá? E esse é o período dele. Tá? O que eu quero fazer agora, a outra função que eu chamei é o quê? O cosseno de 2x. Eu vou colocar isso em vermelho. Então, eu vou ver se eu não... Bom, deixa eu apagar isso por hora. Então, tá vendo? Eu levo 2π, então a função vai de 1, vai até o 0, menos 1, 0 e volta no 1. Então, aqui, ó, que é o que vale 2π, é o período completo dela. Quando eu olho para o cosseno de 2x, ela vai duas vezes mais rápido, né? Porque é isso que significa. Quando eu multiplico o argumento, eu estou indo por 2, eu estou indo duas vezes mais rápido na função do que ela deveria fazer. Então, olha só. Então, eu começo do 1, ela faz a mesma coisa que tinha que fazer, só que ela faz mais rápido. Então, eu começo do 1, vou no 0, vou no menos 1, vou no 0, vou no 1. Esse é um período dessa função cosseno de 2x. Então, o período dela acaba justamente aqui. E aqui vale π. Tudo bem? Por quê? Aí eu vou tentar colocar isso aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Então, quando eu faço o cosseno de 2x, tá vendo? Então, aqui é o que vale π. Tudo bem? Então, o período disso é... Por quê? Porque o cosseno de 2x, né? O que é isso daqui, né? Essa é a função. Quando eu faço o cosseno, por exemplo, de... tem que dar nome, tá? G de x igual a cosseno de 2x. Então, o g de π é o cosseno de 2π. E aí eu já peguei a volta toda, né? Então, a g, ela vai duas vezes mais rápido do que a cosseno original faz. Por isso que ela é mais encurtadinha. Você dá aquela achatada, lembra? Que você sempre dá uma achatada quando você multiplica por alguma coisa positiva. Tudo bem? E quando eu faço isso, o que acontece? Eu encurto o período da função original. Tudo bem? Bom, mas eu posso fazer várias brincadeiras. Por exemplo, eu posso pegar o seno de x sobre 2. Agora, o que vai acontecer? Quando eu divido x por 2, eu estou deixando a função mais lenta. Então, eu estou aumentando o período dela. Se eu estou aumentando o período dela em duas vezes, ela está ficando duas vezes mais lenta. Por isso que o período passa a ser 4π. Tá? Esse 13 e esse A aqui não faz diferença. Eu coloco ali para vocês verem, mas eu só estou mudando o quê? A amplitude, tá? E a translação dela. Mas o período, em termos de período, a única coisa que importa é o número que multiplica o x. Deixa eu colocar isso aqui. Então, eu vou colocar o seno de x sobre 2, né?
2 mais A, e aqui tinha um 13, né? Então, o 13 vai ficar ruim de ver, eu vou colocar por hora um só, depois eu coloco o 13. Então, olha só, esse aqui é o seno de x mais A. Então, de novo, eu estou indo só de menos 1 até 1, só que olha como ela está mais longa, né? Como ela está mais... Ela demora mais para acontecer, né? Então, ela tá vendo... aqui o A tá ruim, deixa eu colocar o A0 primeiro. Então, o A0, ele sai do 0, vai até 1, depois vai até menos 1, e aqui ele volta para o 0. Então, esse é um período, né? Esse tamanho aqui de 0 até aqui, que sei lá, vale 12 e alguma coisa, é um período. Só que 12 e alguma coisa aqui não é 12 e alguma coisa, na verdade é 4π, tá? Porque eu demorei 2 vezes mais do que a seno original demorava para fazer. E aí as outras coisas que eu coloquei aqui são simplesmente aqueles cálculos de gráfico que a gente já sabe, né? Se eu somo um número positivo, eu mexo para a esquerda o gráfico, número negativo para a direita. Não vou passar sobre isso de novo, vocês, né, na primeira aula, uma das primeiras aulas a gente já viu essas coisas. Eu só queria relacionar esse número que a gente multiplica o argumento com relação ao período, que é uma coisa nova que a gente está vendo agora. Tá bom? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Na lista na lista da semana tem algumas coisas para vocês ficarem brincando com a função seno, mexendo nesses períodos, na amplitudes, etc. Mas nada disso é novo, na verdade, tá? Basta pegar o gráfico da seno e ficar fazendo cálculo com ele. Então não tem muita coisa nova mesmo. Tudo bem? E só para finalizar, lembra que quando eu mostrei o gráfico da seno e da cosseno, eles eram muito parecidos, né? Eles só estavam o quê? Um estava meio que defasado do outro. E eles estão defasados do outro porque, na verdade, eles são a mesma função a menos de um shift, né? A mesma translação. E essa translação aqui é por π sobre 2. Então, o seno de π de x mais π sobre 2 é exatamente a função cosseno. Isso aqui encerra a parte de função trigonométrica, tá? Pelo menos da parte teórica que eu estou dando. Agora, é muita prática com exercício para vocês pegarem o jeito, especialmente com gráficos, tá? Como é que vai funcionar essa questão de gráfico. Então, agora sim, a gente começa a falar de uma coisa que provavelmente é nova, deve ser nova para a grande maioria de vocês, tá? Que é começar a falar de limite. Tá? Isso aqui, de fato, é o começo do cálculo. Assim, agora sim a gente entra em introdução ao cálculo. E é um conceito um pouco mais abstrato, tá? Então eu vou tentar abordar de algumas formas assim que eu acho menos agressivas, vamos colocar assim. Hoje vai ser só essa introdução ao limite, então não vai ser nada muito formalizado. Eu quero dar algumas ideias de limite, vai ficar um negócio bem informal, bastante vago até em algum sentido, assim, tipo, tá, entendi o conceito, mas não sei fazer conta. Beleza, se você sair daqui dessa aula com essa ideia, tá ok. Se você entendeu a ideia, mas não sabe fazer conta, tudo bem, porque eu não vou ensinar a fazer conta ainda. Eu só quero que você entenda uma ideia, tá? Mas essa ideia é importante, ela faz toda a diferença. Beleza? Bom, avisos feitos, vamos começar, que é o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu me deparei com esse anúncio aqui em algum momento da minha vida. Talvez vocês já devam ter visto algum parecido, que é o seguinte, você vai num restaurante, né, por quilo, e aí tem aquelas, ó, promoções assim do tipo, se você acertar o peso do prato, você não paga, ou então, se você pesar tanto, você não paga. Aqui eu peguei uma nesse estilo, né, para evitar processinho aqui, a gente coloca o Faustão de novo e esconde o nome do negócio, mas é isso aqui, né? Então, eu vou trabalhar nessa linha, tá? Então, se você acertar o peso 450 gramas, você tem 25% de desconto, tá bom? Então, eu vou criar um problema em cima disso, mas por hora
A promoção é essa. Se você acertar 450 gramas no prato, você tem 25% de desconto. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero modelar uma função que vai me informar o seguinte. Que vai me dar, que eu vou te dar o peso e ela me cospe como imagem da função o valor a ser pago. Tá bom? Então vai ser uma função de 0 a infinito, tá? Porque você não tem como pesar negativo e nem como pagar negativo, né? Então, de 0 a infinito, 0 a infinito. E eu vou fazer o seguinte, tá? O jeito que eu vou escrever essa função é assim. A variável x ela vai ser dada em 100 gramas de alimento. Tá? Então não vai ser por grama nem por quilo, porque isso fica muito fora de escala. Então a cada 100 gramas de alimento é o x. Então, por exemplo, x igual a 1 corresponde a 100 gramas. X igual a 2 corresponde a 200 gramas. E assim por diante. Tudo bem? Então se eu quiser 1 quilo, vai ser x igual a 10. Tá? E vamos supor que o valor do quilo ali é 40 reais. Tá? Então a função vai ser dada pelo seguinte. Eu só tenho o valor de desconto nos 450 gramas, né? Então, 450 gramas, isso aqui vai corresponder ao meu x igual a 4,5. Tá? Bom, mas se eu estou fora desse valor, se x não é 450 gramas, o preço que eu tenho que pagar é 4 vezes x, né? Porque, lembra, é 40 reais o quilo, né? Então, 100 gramas custam, na verdade, 4 reais. Tá? Então, é 4 vezes o valor de x que foi inserido. Agora, se x... Aí eu vou explicar o porquê que aparece 13,5 aqui, tá? Se x for 4,5, se você acertou, tá? 4,5, então você vai pagar 4,5 vezes 4, que é o preço do quilo, mas você vai ter um desconto de 25%. Desconto de 25% significa que você vai pagar 3 quartos daquele valor. Então, 3 quartos, 3 quartos, o quarto, 4, 4 quartos, isso aqui vai dar 3 vezes 4,5, que dá exatamente os 13,5. Então, esse 13,5 aqui, ele corresponde ao valor de você ter acertado os 450 gramas e já descontado aquele desconto da promoção. Tudo bem para todo mundo essa função? O que isso tem a ver com limite? Tem a ver com limite que é o seguinte. Isso é no caso de x for 4,5, eu tenho esse valor aqui. Tá? Mas agora, se eu colocar x igual a 4,4, cheguei perto, mas não foi. Qual que vai ser o meu preço? Qual que vai ser o valor que eu vou pagar? Então, f de x aqui nesse caso vai ser 4 vezes 4,4, 17,6. Então, tá vendo? Para 4,4 não é 4,5. Ele cai no preço cheio. Eu poderia ser mais ousado ainda. Eu poderia, em vez de 440 gramas, eu poderia colocar 449 gramas. Faltou 1 grama para dar 450, mas não é 450. Então, eu não vou cair naquele valor de desconto. Então, o f de x aqui, ele continua sendo 4 vezes 4,49. 17,96. Muito obrigado. Agora, beleza, suponho que eu estou numa balança de alta precisão. Não deu 40, não deu 450, mas deu 4,49999 gramas. Ainda não é 450. Tá? Agora, bom, o cara do restaurante ele quer ganhar dinheiro, né? Ele não pode dar desconto para todo mundo. Agora, esse F aqui vai ser 4 vezes 4,4999. Quantos 9 tem 4? E agora isso deu 17, sei lá, 99, qualquer coisa assim. O que é o limite? O limite é isso que eu acabei de falar. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou calculando o limite de x tendendo a 4,5, que é o valor que eu quero, tá? Da minha f de x. Então, é o limite quando o x está indo para um valor específico. O meu valor específico é 4,5. Mas ele nunca vai atingir 4,5. Eu tenho que partir desse pressuposto. Ele nunca vai ser 4,5. Ele sempre está muito perto, mas muito perto mesmo. Por exemplo, 4,499999 está muito perto de 4,5, mas não é 4,5.
E é justamente quando ele está muito, muito, muito próximo do 4,5 que me interessa o valor da função. Então, percebe que conforme vai aproximando cada vez mais de 4,5 sem atingir 4,5, a função está cada vez mais próxima do 18. Não é verdade? Então, muito, 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 muito próximo de 4,5, a função está cada vez mais próxima de 18. Ah, professor, mas em 4,5 a função vale 13,5. Não me importa. Eu estou estudando para valores muito próximos do 4,5. Não quero saber o quanto vale no 4,5. Perceberam a diferença? Por mais que a função esteja definida no 4,5, não me importa quanto ela vale no 4,5. Eu quero saber quanto ela vale em valores próximos e muito, muito próximos do 4,5. Eu vou fazer o gráfico disso aqui e tentar explicar graficamente. Então, essa é a ideia filosófica da parada, tá? Agora tem a ideia gráfica do que está acontecendo. Então, o gráfico daquela função é o seguinte, tá? Aqui eu tracei ela. Então, vou até mostrar para vocês, ó. Então, no 4,5 vale 13,5, que é essa bolinha aqui, ó. Fora do 4,5 é x vezes 4. Tá bom? Então, olha só. O gráfico daquela função f que eu descrevi é essa reta aqui. É essa reta, assim, né? Reta entre aspas, porque isso não é uma reta, porque eu tenho um ponto que não está fora aqui, né? Então, esse ponto aqui é justamente o 4,5. Bom? Eu estou tentando deixar em alguma escala decente aqui. Então, o x desse ponto é o 4,5. E esse aqui é o 13,5. Tudo bem? Mas se você vai próximo do 4,5 na função, ele está indo para o 18. Então, aqui dá para ver bem. Deixa eu ver. Assim. Pronto. Agora eu vou brincar aqui com esse desenho. Então, vamos lá. Eu quero o limite, certo? Então, e esse aqui é o meu ponto 4,5. Esse aqui é o meu ponto 13,5. E esse aqui é o meu ponto 18. Tudo bem? Então, eu não quero saber, conforme x, eu quero saber o quê? Quando o x se aproxima de 4,5. Aí eu quero saber quanto que vale o f de x. Então, para pontos fora do 4,5, tá vendo? Eu começo a me aproximar, tá vendo? Eu tô pontos à esquerda, né? Então, aquele, por exemplo, o 4,49, 4,9, eles estão vindo daqui para cá. Então, eu estou olhando para x, valores de x menores do que 4,5 e vendo como ele se comporta no gráfico. Então, no gráfico, ele vai se comportar assim, né? Ele está crescendo assim. Tudo bem? Agora, se eu trocar de cor e olhar para valores próximos de 4,5, só que vindo da direita, maiores de 4,5, eles vão estar aqui. Quando eu venho para valores de 4,5, perto de 4,5, mas maiores do que 4,5, ele corresponde a esse pedacinho aqui, ó. Eu não quero saber o que acontece no 4,5, tá? Esse não é o meu ponto de interesse. Mas, de qualquer forma, tá vendo? Ele tende a acompanhar essa reta. Então, no limite, ou seja, para valores muito próximos de 4,5, tanto o vermelho quanto o preto, eles estão indo para o mesmo ponto, que é o 18. Então, no gráfico, graficamente, o limite é, vou me aproximando do x que eu quero, como é que a função se comporta, né? Então, está me aproximando desse valor aqui, ela vai se comportando desse jeito, e aqui ela vai se aproximando a 4,5, vai se aproximando do 18. Tá? Essa função aqui não está melhor para ver. Eu vou ter outro exemplo daqui a pouco, que talvez fique um pouco mais claro. Essa função está muito, muito inclinada para ver isso, mas esse é o gráfico desse exemplo que eu trouxe para vocês, tá bom? Já já talvez fique um pouco mais claro em termos de gráfico. Eu já volto, tá? Vamos continuar daqui. Tá. Então é isso. Primeiro conceito filosófico é isso. O limite, para mim, não quero estudar o ponto em questão, quero estudar valores próximos do ponto em questão. E aqui tem uma definição informal, tá? Definição entre aspas, tá? A definição não pode ser um negócio informal, mas só para
tentar clarear o que está acontecendo. E aqui eu vou começar a dar uns nomes, mas eu vou voltar nisso aqui na aula que vem, tá? Para ser um pouco mais preciso. Cadê meu negócio aqui? Aqui, ó. Então, vamos tentar formalizar esse conceito que eu acabei de falar para vocês. Eu vou pegar uma função real e eu vou pegar um valor A. Tudo bem? Uma questão importante de limite é que o A não precisa estar no domínio da função. Em geral, é bem interessante estudar como que a função se comporta no limite de pontos que não estão no domínio dela. Tá? Isso vai acontecer bastante. Então, A não precisa ter um ponto domínio, isso é importante. E aí eu vou usar a seguinte notação. Limite né, de x tendendo a A, com esse maisinho, que significa a direita, de f de x igual a L. Tá? Então, vamos devagar aqui. Né? Como é que eu leio essa expressão? Essa expressão eu leio da seguinte forma. Limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é isso que esse mais significa, mais significa à direita, é L. Tá? Então, é isso, dessa forma que se lê essa expressão. Limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a L. Quando que eu vou poder falar que isso aqui acontece? Né? Então, para fazer o paralelo com o exemplo anterior, eu estava calculando, então, o limite de x tendendo a 4,5 à direita de f de x. E aí que vocês viram lá comigo, que vocês concordaram que isso era 18. Eu acho que vocês concordaram, mas tudo bem. Então, isso é naquele exemplo lá. Quando que isso aqui, por que eu escrevo isso aqui? Em que situação que isso aqui vai ser verdade, essa igualdade? Se quando eu olho para valores de B que estão no domínio da F e são maiores do que A. Por isso que eu à direita. A direita significa que eu vou vir com valores de X, eu vou estudar valores próximos de A, que estão à direita. Ou seja, estão à direita na reta, eles são maiores do que A. Então, eu vou estudar valores de B maiores do que A, nunca vai ser A, sempre maiores do que A, e vou ver como que a função se comporta nesses valores, quando esses valores são muito próximos de A. Tudo bem? E se a função estiver indo em direção a L, né, ou seja, se f de B estiver próximo a L, aí essa simbologia aqui faz sentido. Quer ver? Eu vou traçar outra função aqui, eu vou fazer o seguinte. Tudo bem? Então, acho que aquele exemplo ficou claro, só que ele está muito apertadinho, eu vou fazer um exemplo um pouco maior, tá bom? Então, o que está acontecendo? Em teoria, a gente está com uma coisa muito semelhante para esse gráfico aqui. Então, ó, nesse caso, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo estudar o limite. Qual que é o ponto em questão? É x igual a 3, né? Porque tá vendo, no 3 aqui então, tem um buraco e o ponto é outra coisa. Então, eu estou querendo estudar o limite de x tendendo a 3, da f de x. E a minha f de x é o quê? A minha f de x é x se x diferente de 3 e é 1 se x igual a 3. Tá? Essa é a minha função. Então, vamos escolher cores aqui. Se isso aqui funcionasse, seria melhor. Pronto. O verde. Então, eu vou fazer primeiro o à direita, que é o que eu me propus. Então, o à direita, eu vou colocar o mais aqui. Então, significa estudar limite de f de x, quando x tende a 3 à direita, eu tenho que pegar valores maiores do que 3. Então, no eixo x aqui, ó, eu nunca vou encostar no 3. E eu vou estudar valores maiores do que 3, que estão muito próximos de 3. E vou ver como eles se comportam na função. Quando eu jogo esses valores aqui na função, o comportamento deles é isso aqui, né? Tudo bem? Então, conforme eu vou me aproximando de 3 à direita, então, a imagem desse ponto aqui é esse aqui, a imagem desse ponto aqui é esse aqui. Então, conforme eu vou me aproximando, eu estou indo em direção a esse ponto no gráfico. Então, conforme eu vou chegando muito próximo de 3, eu estou olhando só à direita, tá? Então, eu estou olhando só valores positivos de 3. Quando eu vou chegando muito perto de 3, o gráfico, ele não me diz mais nada. Pensa assim, que você está dirigindo, sei lá, você está dirigindo de noite, não tem luz nenhuma, só tem a luz do seu carro, você só consegue ver, tipo, muito próximo de você o que está acontecendo. Você não consegue antecipar uma coisa que está ali para frente. Então, você tem que
você vem muito, sei lá, cegamente quase nessa direção. E aí, se não te falam, olha só esse detalhe, se não te falam que a f de 3 é 1, você tende a acreditar que essa reta vai continuar. Então, você tende a acreditar que o f de 3 vai ser 3. Porque é o que o resto dos valores muito próximos de 3 estão te indicando para onde vai. Deu para entender isso? Isso é limite. Então, eu vou só voltar ali e definir. E aí, vamos ver o que acontece. Então, analogamente, o que a gente tem? X tendendo a A, menuzinho, o menuzinho significa a esquerda, de f de x vai ser L. Então, eu vou escrever isso, tá? E isso aqui é lido da seguinte maneira. Limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L. Quando que eu vou escrever isso daqui? Se para todo B no domínio da f, porque eu preciso avaliar, né? Eu preciso pegar a f e avaliar nesses valores, por isso tem que estar no domínio, senão eu não consigo fazer. Só que eles têm que ser agora menores do que A. Então são Bs menores do que A, que estão muito próximos de A. Por isso, à esquerda, eu vou ter que a f está muito próximo de L. A f de B está muito próximo de L. Então, eu conceito só de lateralidade, né? Porque não é à toa que isso aqui chama de limite lateral à direita e limite lateral à esquerda. Tá? Então, conforme ela se aproxima de um lado de A, a função tem que se aproximar de L. Aí não importa o lado, tá bom? A função se aproximar. Mas isso aí é um detalhe que eu não quero entrar muito detalhe. Vamos voltar aqui. Então, no exemplo... Então, agora eu vou à esquerda, tá? Então, eu vou estudar o limite de x tendendo a 3 à esquerda de f de x. Então, eu vou pegar o 3 está aqui de novo. Eu vou pegar valores próximos de 3, cada vez mais próximos, só que agora menores do que 3. Então, eu vou me aproximando desse lado. Quando eu olho para a imagem desses pontos no gráfico, eles correspondem a isso aqui. Certo? Então, para os valores cada vez mais próximos de 3 à esquerda, eles estão cada vez mais próximos desse ponto aqui. Desse ponto que está em aberto. Tudo bem? Porque se, por exemplo, eu pego 2,9, a imagem dele vai ser 2,9. Então vai estar aqui. Eu perdi meu negócio, eu vou ter que fazer de novo. Né? Então vamos lá. Meu 3 está aqui. Eu vou me aproximando de 3 à esquerda. Quando eu olho para a imagem desses pontos aqui, eu estou cada vez me aproximando desse ponto aqui. Tudo bem? Só quanto vale esse ponto aqui? O y dele, tá vendo? É 3. Então, conforme eu vou me aproximando do 3 para o x igual a 3, a imagem, né, ou seja, o f de x, está se aproximando cada vez mais de 3 também. Então, o limite de x tendendo a 3 à esquerda de f de x é 3. Isso, é exatamente isso. Não chega a alcançar e nunca vai alcançar. É sempre uma estimativa. Então, eu estou chegando cada vez mais próximo de 3. Aí eu olho para a função. Bom, 2,5, a função é 2,5. 2,6, a função é 2,6. 2,7, a função é 2,7. 2,9, a função é 2,9. 2,999999, a função é 2,999999. Então, o que a função, esse caminho que você faz da esquerda, chegando próximo de 3, está te induzindo a pensar? Bom, quando eu chegar em 3, vai ser 3. Concordo? Então, não importa quanto é. Importa quanto que essa função está te dizendo que parece que vai ser. Isso é limite. É simples assim. É complexo, mas é fácil, entendeu? Então, essas são as definições formais, mas não se preocupem muito com isso aqui, tá? Isso aqui, a gente vai voltar na próxima aula a falar sobre isso. É só para não ficar esse negócio, esse conceito vazio, né? Tipo de... Mas o conceito vazio às vezes ajuda, né? De tentar entender. Bom, tudo que eu falei para vocês, como eu disse antes, isso aqui é o limite lateral. Esse aqui é o limite lateral à direita, esse aqui é o limite lateral à esquerda. Então eu escolho direções e vejo, tá? Eu posso falar de limite num conceito mais amplo, tá? E é isso que a gente vai estar interessado, na verdade, que é o seguinte. Então, quando o limite lateral à direita
e o limite lateral esquerda coincidirem, ou seja, por o mesmo valor de L, eu vou dizer que o limite da função quando x tende ao ponto A existe. E vai ser L. Tudo bem? Então, o limite é uma coisa que não depende do lado que você escolhe. Mas ele só vai existir se os limites laterais derem o mesmo valor. Se eu vier da esquerda, tem que dar um valor. Se eu vier da direita, tem que dar o mesmo valor. Aí, nesse caso, eu falo, beleza, então os dois lados existem, coincidem. Então, o limite, quando x tende a A, é L. E aí eu escrevo dessa forma. Sem sinais aqui nesse Azinho. Tá bom? Agora, eu posso ter, por exemplo, a situação onde o limite de f de x dá um certo L e o de x tendendo a pela esquerda dá um certo L', com L diferente de L'. Dois números diferentes. Nesse caso, o limite, eu vou falar que o limite quando x, de f de x, quando x tende a, não existe. Então, para ele existir, tem que coincidir com os limites laterais, tem que coincidir. Tudo bem? De novo, isso aqui eu vou revisitar na próxima aula, mas eu quero só formalizar esses contextos, que eles precisam, né, eles precisam ter um pouco de maturidade dentro da gente. Beleza. Agora eu vou trazer um gráfico. Então, com isso em mente que eu falei, né, limite lateral, limite, vou trazer essa ideia de gráfico, num gráfico um pouco mais visual, que eu acho que vai ajudar um pouco mais. Então, olha só. Aqui eu tenho um gráfico definido por várias partes, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, vamos chamar atenção para algumas coisas nesse gráfico. Então, tá vendo? Ela vem de alguma função exponencial aqui, tudo bem? Não preciso saber quem é a função. Te dou o gráfico só estou te falando quem é. No zero é aberto. Não tem nenhum ponto, o zero, ou seja, o x igual a zero, f de x não existe. Eu não estou definindo quanto vale f de zero. Então, f de zero não existe para mim, tá bom? Essa é a minha condição desse gráfico aqui. Aí aqui, de 0 aberto até 4 aberto, isso aqui é uma raiz, tá? Isso aqui é a raiz quadrada. Aí, no 4 aberto até, sei lá, para frente, para valores maiores que 4, é uma quadrática, é uma função x ao quadrado mais alguma coisa. Só que no 4 em si, eu defini para ser 3. Eu vou colocar só alguns pontos, tá? Então, esses pedaços que ela tem certos caminhos, eu não vou me preocupar muito, tá? Então, eu vou escrever o que me importa. O f de 0 não existe. Então, talvez eu devesse escrever de outra forma, né? Primeira coisa que é importante aqui é que o 0, ele não está no domínio da f. A outra coisa é que o f de 4, do número 4, é 3, por definição, que é esse ponto aqui. Tudo bem? E esse é o gráfico aqui. Bom, obviamente, eu vou querer estudar pontos onde o limite vai ser interessante, né? Tipo, o limite está parecendo ser interessante ser estudado nesse ponto aberto aqui e nesse ponto x igual a 4. Tá? Então, vamos estudar primeiro no x igual a 0. Vou estudar o limite lateral no x igual a 0. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu quero estudar... Vamos estudar o limite à esquerda. Tá? O limite de x tendendo a 0 à esquerda de f de x. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pegar valores próximos de 0 à esquerda. Então, eu vou nessa direção aqui. Só que quando eu venho nessa direção com valores de x próximos de 0, o gráfico está fazendo isso aqui. Então, onde que o gráfico está te indicando que essa função vai? Para o 0. Beleza. Ponto. Agora vamos ver a direita. Eu vou aproximar a direita do 0. A função ela vai se aproximando de onde? Do 0 também. Então, o limite de x tendendo a 0 à direita de f de x também é 0. Bom, então o limite lateral à esquerda e à direita da função os dois são 0. Então, eu posso falar que o limite de x tendendo a 0 da f de x é 0, porque os limites laterais coincidem. Então, primeira observação, o limite lateral para x tendendo a 0 e o limite para x tendendo a 0, eles existem,
apesar do zero não ser um ponto do domínio. Não me importa isso. Tá bom? Para questões de limite. Então, esse caso está estudado. Agora vamos estudar o caso, o outro ponto de descontinuidade ali, enfim, outro ponto que aparentemente dá um problema, que é o x igual a 4. Então eu vou estudar o limite de x tendendo a 4 à esquerda de f de x. Então quando o x se aproxima de 4, tá vendo? Daqui até para cá, o gráfico da função é esse pedaço aqui. Então o gráfico está se aproximando de que ponto? De 2, né? Porque ele está se aproximando desse ponto, e esse ponto, a coordenada y dele é 2. Então, o limite de x tendendo a 4 à esquerda de f de x é 2. Agora, se eu vier à direita do 4, a função está vindo nesse lado aqui. Então, ele está se aproximando de 0. Então, quando a função x tende a 4 pela direita, a função, o limite dela está indo para 0. Putz, mas olha só. Então, o limite à esquerda, ele é diferente do limite à direita. Então, não existe limite de x tendendo a 4 de f de x. Ou você pode escrever o seguinte, né? Não existe, tá? E olha só. Então, os limites laterais são diferentes e ainda assim a função em 4 tem outro valor ainda, diferente dos limites, que é 3. Então, a esquerda é 2, a direita é 0 e a função avaliada nesse ponto, 4, que é um ponto do domínio, vale 3. Tudo bem? Então, eu realmente não estou interessado em quanto a função vale naquele ponto. Eu quero quanto a função vale nos arredores daquele ponto. Limite é simples assim, em termos filosóficos, tá? Na hora de fazer conta é outra história, mas é para a semana que vem. Então, o limite ele vai ser mais ou menos, ele vai te dar o valor que a função está te indicando que tá parecendo que vai ser aquilo, então deve ser aquilo. Tá? Mais ou menos isso. Mas o limite não é uma função, tá? É bom deixar claro isso. Bom, então para finalizar, tem isso aqui, tá? A inclinação da reta tangente a um gráfico. Então, vocês perceberam que essa parte toda de introdução ao limite aí, ela é realmente a introdução. Eu não quero formalizar nada de fato, eu não quero fazer muita conta, eu quero só tentar explorar essas ideias para a próxima aula, de fato, a gente pegar e aí fazer matemática com isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Reta tangente a um gráfico. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Eu peguei esse gráfico aqui. Talvez deixa eu até tirar isso aqui. Então, eu estou com essa parábola, tá? Isso aqui é o gráfico dessa função aqui. X ao quadrado mais 5x mais 1. E o que eu quero fazer? Eu quero traçar o que a gente chama de reta tangente em algum ponto do gráfico, tá bom? O ponto que eu vou escolher aqui é o menos 1. Tá? Então, quando eu olho para o ponto menos 1, f de menos 1, ele está aqui. Ó. Então, isso aqui é um ponto desse gráfico. Tá bom? Esse gráfico, esse ponto azul. Aí, eu tenho um outro ponto aqui, que é esse ponto genérico AF de A. Tudo bem? Se eu percorro esse A, tá vendo? Eu percorro toda a parábola, né? Só mostrar que, de fato, isso aqui está dando um ponto desse gráfico. Tudo bem? Então, eu estou interessado... Então, só para contextualizar o que eu vou fazer. Eu estou interessado em mostrar para vocês, tentar ilustrar para vocês o que é reta tangente ao gráfico, o gráfico dessa função, nesse ponto específico, menos 1, f de menos 1, esse ponto azulzinho aqui. Tá bom? Só que para reta tangente é uma reta. Vamos começar do básico, né? Para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou pegar um ponto genérico, e um ponto de interesse para mim, óbvio, é esse menos 1, f de menos 1, porque eu quero estudar esse ponto em particular. O outro ponto, não preciso me preocupar muito. Então, eu pego um ponto qualquer. Nesse caso aqui, ele está falando menos 2,5. E aí eu traço a reta que passa por esses 2 pontos. Tudo bem?
Conforme eu vou pegando o meu A, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar meu A e vou me aproximar cada vez mais do ponto menos 1. Menos 1, f de menos 1. Então, aqui o x vale menos 2,5 para esse ponto aqui. E aqui vale menos 1. Então, eu vou fazer o meu x cada vez se aproximar mais do menos 1. Tudo bem? Observa que a reta ela está ficando cada vez mais inclinada nesse caso aqui, mas mais do que isso, né? Se eu olho para esse ponto, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de reta secante. Ela corta essa, essa, essa parábola. Tá vendo? Eu separei essa parábola em dois pedaços. Um pedaço onde está acima da reta e um pedaço está abaixo da reta. Tudo bem? E ela tá, para todo ponto, ela vai cortar, tá vendo? Cada vez menorzinho, mas está cortando, né? Ela ainda é secante, 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 até que eu chego muito próximo, né? Se eu chego no menos 1, então eu tenho dois pontos, né? Dois pontos iguais. Então, na verdade, eu tenho um ponto só. Um ponto só não define uma reta. Tá? Então, eu tenho que chegar muito próximo. O que eu perdi aqui? Então, chegando muito próximo, aqui para menos 1, você não consegue ver, mas ela ainda é secante. Tá? Significa que ela corta em dois pedaços a parábola. Então, você está percebendo? Conforme eu vou me aproximando do menos 1, cada vez mais, bem devagarzinho, a reta está cada vez ficando mais, dividindo menos a parábola em dois pedaços. E aí, numa coisa que a gente chama de limite, né? Ou seja, no limite, quando o x vai para menos 1, eu ainda vou ter dois pontos, só que muito próximos. Esses dois pontos vão definir uma reta, e essa reta que a gente chama de reta tangente. Então, reta tangente, ela não é uma secante, ela não corta o gráfico em dois pedaços. Ela vem e lambe o gráfico, vamos dizer assim. Então, ela vem e só toca num pontinho do gráfico. E o ponto que ela toca é justamente esse aqui. Tá bom? Então, é que aqui a perspectiva não vai dar para ver, mas essa aqui, a reta aqui já é quase tangente. Então, a reta tangente vai ter mais ou menos esse comportamento. Ela vem e dá uma lambida no gráfico nesse ponto exatamente azul aqui e não corta ele. Só toca uma vez nesse ponto. Tudo bem? Em termos, de novo, né, todos os termos informais aqui, porque né, não faz muito sentido a gente falar que uma reta lambe uma parábola, mas tudo bem. Deu para entender o conceito de tangente? Eu quero primeiro entender o que é reta tangente. Reta tangente é essa reta aqui, eu pego dois pontos, começo a me aproximar muito de um ponto específico, essa reta fica cada vez mais próxima de não cortar esse gráfico, não bipartir esse gráfico. A dúvida sim, para mim, nesse momento é, essa reta tangente é de interesse, tá? Eu quero achar a equação dessa reta tangente, nesse ponto. Para isso, uma das coisas que a gente tem que saber para achar a reta, uma equação da reta, é o quê? É o coeficiente angular da reta. Lembra que o coeficiente angular de uma reta, ele é dado por ΔY sobre ΔX. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Talvez eu vou escrever um pouco aqui. Então, o meu objetivo é o quê? O primeiro objetivo, no caso, é o seguinte. O objetivo é encontrar o coeficiente angular, ou inclinação, né, da reta tangente ao gráfico de f de x em um ponto específico. Vou tentar formalizar isso um pouco melhor, tá? A gente sabe que esse coeficiente angular, ele vai ser dado pelo quê? ΔY sobre ΔX. O que é isso, né? Ou seja, eu vou pegar dois pontos da reta, y menos y0, x1 menos x0. Só que como esses y eles estão no gráfico da minha função, então, na verdade, eles vão ser f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Tá? Então, se eu voltar aqui no gráfico, eu estou pegando, primeiro, esse ponto aqui é o x menos 1 e eu estou pegando f de menos 1. Esse outro ponto aqui, tá vendo, para o A2,5, vai ser menos 2,5
f de menos 2,5. Então, quando eu olho dessa maneira, o meu delta, o coeficiente angular dessa reta em particular, ele vai ser o quê? Ele vai ser o f do meu ponto A menos o f de menos 1 dividido por A menos 1. Porque eu estou querendo, em particular, nesse ponto aqui, tá? Que é o menos 1, f de menos 1, que vale menos 3. Tá vendo? Só que eu quero fazer o que agora? Eu quero a reta tangente. Reta tangente, ela vai acontecer quando o A estiver muito próximo do menos 1. Então, quando eu faço o A muito, muito próximo do menos 1, esse delta aqui, dessa forma, ele vai me dar o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Ou seja, o limite de A tendendo a menos 1 de f de A menos f de menos 1 sobre A menos 1 é o coeficiente angular. Angular da reta tangente. Aqui ficou meio ruim, mas tudo bem. Reta tangente. Tudo bem? Então, conforme eu vou me aproximando cada vez mais esse A do menos 1, eu estou cada vez mais saindo do gráfico e essa reta está cada vez mais se tornando tangente ao gráfico. E a inclinação é dada por essa fórmula. Então, esse limite vai me dar exatamente a inclinação da reta que eu estou buscando. De novo, eu ainda não sei fazer conta com isso. Então, eu não vou fazer conta. Tá? O que eu fiz aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho essa função g de x, tá? Que eu chamei de g de x, mas na verdade é o delta. Que é exatamente o que eu escrevi. F de x mais 3 dividido por x mais 1. Isso aqui nada mais é do que f de x menos menos 3. Né? Lembra que o menos 3 é o f de menos 1, dividido por x menos menos 1. Então, esse g aqui é exatamente esse delta aqui, ó, para esse ponto. E aí, quando eu tenho isso aqui, ó, aí eu construo essa tabela. Então, eu defino isso numa função e aí eu vou atribuindo valores. Tá? Então, por exemplo, para x igual a menos 2, o f de menos 2 vai valer quanto? Deixa eu vir aqui. O f de menos 2 vale menos 5. Tá? Então, aqui vai ser menos 5 mais 3 dá menos 2, dividido por menos 2 mais 1, menos 1. Então, deu 2 positivo. E eu vou calculando esses valores em tabela. De novo, eu estou só fazendo uma introdução ao limite. Isso aqui dá fazendo uma conta mais simples do que isso, mas isso é semana que vem. Por hora, quando eu atribuo esses valores nessa tabela de g de x, o que acontece quando eu fico muito próximo do menos 1, tá vendo? Que é o meu ponto que eu estou interessado. Então, menos 2, menos 1,5, menos 1,1, menos 1,00001. Está ficando cada vez muito próximo do 3. E quando eu venho à direita do menos 1, né, ou seja, menos meio, menos 0,9, menos 0,99999, eu estou cada vez mais próximo do 3 também. Então, a tabela está me indicando que quando eu fico muito próximo do menos 1, essa inclinação, né, esse g de x aqui que eu chamei, que é a inclinação da reta tangente, está tendendo a 3. Então, a inclinação da reta tangente no ponto menos 1, f de menos 1, é 3. Tá? Isso que eu acabei de fazer foi essencialmente um cálculo de limite via tabela. Isso, um dos pontos é o ponto que você está interessado, né, em calcular, não é exatamente o limite, né, porque eu estou interessado em o quê? No coeficiente angular da reta tangente em um ponto específico. O ponto específico nesse exemplo que eu estou fazendo é o ponto menos 1, f de menos 1, né, que é o menos 1, menos 3. Então, no menos 1, menos 3, no ponto menos 1, menos 3 do gráfico, que é esse ponto aqui, existe uma reta que passa por ele e tangencia o gráfico. Vamos supor que é essa daqui. E tangencia o gráfico. Então, eu estou interessado em calcular, primeiro momento, o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta, eu só consigo calcular, sabe, estimar bem mesmo, quando eu me aproximo cada vez mais desse ponto em questão, menos 1. Aqui, tá vendo? Eu estou pegando o ponto menos 1,1. Eu estou relativamente longe ainda. Eu poderia pegar o menos 1,000001. Aí eu teria uma outra reta que estaria mais tangente
então é mais próxima da tangente que eu quero. Então, no fim das contas, sempre que eu quero aproximar arbitrariamente de um ponto específico, sem que seja de fato nesse ponto, porque eu não quero exatamente a reta no ponto, eu quero um segundo ponto para poder traçar essa reta, eu preciso aplicar o limite. E aí, o coeficiente angular, ele vai ser dado quando eu faço esse ponto aqui se aproximar de menos 1, quando eu faço esse ponto se aproximar muito de menos 1. Tá? E aí sim, então vamos tentar entender o que eu fiz aqui. Esse g de x aqui nada mais é do que o coeficiente angular para qualquer ponto. Tá? Então, se eu pego o ponto aqui, x qualquer, isso aqui vai me dar o coeficiente angular. O que eu estou fazendo é fazendo esse x se aproximar cada vez mais do ponto x menos 1. Para obter justamente, perdi meu mouse, para obter justamente o coeficiente angular de uma reta específica que eu quero. E a forma como eu estou usando para calcular essa coisa muito específica é através de tabela, porque eu ainda não sei fazer cálculo de limite, de fato, porque eu não ensinei vocês como faz cálculo de limite. Até agora eu só penteei o problema, não dei a solução para vocês. Mas eu sei o quê? Que o coeficiente angular ele é dado por essa fórmula. E eu quero valores muito próximos do menos 1 aplicados aqui, mas muito próximos mesmo. Então, muito próximos do tipo menos 1,001. Eu poderia, sei lá, colocar até mais 1 aqui, poderia colocar menos 1,00000000000. Então, ele está cada vez mais próximo do 3. Isso vindo à esquerda. Se eu for à direita, também dá muito próximo do 3. Então, o que a gente está tentando entender aqui é que esse limite parece que vai dar de fato 3. E esse limite dando 3 significa que o coeficiente angular da reta que eu estou procurando é 3. A questão é assim, o limite não precisa ser essa coisa sempre que nunca aproxima, não precisa ser isso, tá? O limite pode ser, deixa eu só voltar aqui, por exemplo. Por exemplo, nesse gráfico aqui. Eu poderia calcular o limite de x tendendo a 6. Eu posso calcular o limite da função em qualquer ponto, não tem problema. Só que aqui, o que acontece? Por que o 6 acaba não sendo interessante, assim, porque ele não traz nada novo, né? Quando o x tende a 6 à esquerda, ele está indo para 4, né? Quando o x tende a 6 à direita, a função vem aqui, também tende a 4. Então, o limite lateral à esquerda e à direita de x tendendo a 6 dá 4. Mas f de 6 também é 4. Então, isso aqui é a situação meio que normal, né? Vamos dizer assim, a situação normal e esperada de uma função, e aí na última aula isso vai ganhar um nome, tá? Que é continuidade. O esperado de uma função é que os limites laterais existam e deem o próprio ponto na função, quando o ponto está no domínio. Só que isso, digamos assim, seria o comportamento natural e esperado de uma função. Por isso que a gente fala que a função é contínua quando acontece isso. E por isso que a gente estuda tantos casos onde a função não tem essa propriedade, né? Tipo, onde ela te induz ao erro, né? Tipo, que nem aqui, né? A função no 4 vale 3, mas quando ela está próxima de 4 não vale não vale 3, vale outras coisas. Né? Justamente para forçar essa ideia que o limite é algo que não está ligado no ponto. Mas eu posso calcular o limite em qualquer ponto do domínio. O limite de 6, x tendendo a 6, é 4. Porque é o que devia ser aqui, enfim. Só que não é tão interessante trazer isso, assim, para essa discussão. Então, isso é um ponto, tá? Porque eu posso calcular o limite de qualquer coisa. Respondendo a sua pergunta com relação à exponencial, de fato, a exponencial, ela nunca toca o eixo x. Se você estiver pensando na exponencial, por exemplo, sei lá, vamos pensar na exponencial que tem... Então, por exemplo, vamos colocar o e elevado a x. Vamos pensar nessa função aqui. Então, para cá, tá vendo? Ela nunca encosta o eixo x. Tá? Então, posso pegar um número muito pequeno, né? Menos 200, menos 1 milhão, menos 1 trilhão. Não vai ser zero, vai ser um número positivo, muito pequeno, mas não vai ser zero. Aí, isso aí vai
vai gerar um outro tipo de pergunta para a gente, que é a seguinte. E aí uma discussão para a próxima aula, ou talvez para a última aula, que é assim. Então, quando x, qual que é o limite de x tendendo a menos infinito dessa função? Entendeu? Então, eu não estou mais num ponto específico, eu estou indo para infinitos, limites no infinito. Então, quando x tende a menos infinito, a função tende a zero, porque é onde deveria se encontrar. No menos infinito, a exponencial deveria encontrar o eixo x. Mas como a sua intuição te levou a pensar justamente o seguinte: eu gostaria de calcular limite em pontos que eu não tenho muito controle da função, que a função é meio estranha. E é justamente esses são os pontos de interesse mesmo de calcular limite. Tudo bem, gente? Então, eu tenho esse tipo de conceito, tá? Reta tangente. E aí, para calcular a reta tangente, eu preciso achar um coeficiente angular genérico. E esse coeficiente angular genérico, ele vai ser o coeficiente da reta tangente em um certo limite, o limite do ponto que eu estou interessado em encontrar a reta tangente. Tá? E a forma, pelo menos nesse momento, como eu induzi vocês a fazerem isso, faz uma tabelinha de x e os valores desse coeficiente angular para x muito próximo desse ponto que está interessado. E veja na tabela que está se aproximando de um certo valor. Por hora é isso. Próxima aula a gente muda toda essa conversa. Isso aqui te permite calcular várias coisas. Tem exercícios na lista, inclusive, para vocês calcularem o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Mas aí na próxima aula a gente de fato vai fazer conta com limite. Tá bom? Me dá uma função aí. Alguém fala uma f de x igual a x ao quadrado. Tá? Agora fala um ponto que você quer calcular a reta tangente. No ponto x igual a 5, é isso? Então, no gráfico, você vai ter o ponto 5, f de 5, que é 5,25. Então, o que você precisa fazer? Então, dado um ponto qualquer, o coeficiente angular da reta, com respeito ao ponto 5, vai ser o quê? Eu vou pegar um f de x, vou subtrair o f de 5 e dividir por x menos 5. Para qualquer ponto que você pega, tá? X, isso aqui vai ser o coeficiente da reta que passa pelos pontos x, ou melhor, pelos pontos 5f de 5 e xf de x. Eu estou vendo como ponto no plano cartesiano, tá, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Então, esse é o coeficiente angular. Tudo bem? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero calcular uma tabela para valores de x e desse delta. Esse, pelo menos, é o método nesse momento, tá, gente? Para valores próximos de 5. Para x próximo de 5. Então, e aí? Sorte você escolheu um valor pequeno. Então, vamos pegar, por exemplo, 4,9. Então, 4,9 ao quadrado menos 25 dividido por 0,1. 9,9. Tudo bem? Agora, se eu fizer, por exemplo, essa mesma conta para 5,1. Então, a conta é o seguinte, né? Eu tenho que pegar 5,1, elevar ao quadrado, subtrair de 25 e dividir por 0,1. 10,1. Bom, eu poderia ser mais ousado e fazer 499, 5,001, etc. Mas está parecendo que está se aproximando de 10. Concordam? Tudo me indica que está se aproximando de 10. Então, o limite aqui que eu estou interessado, né? Então, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, nesse ponto aqui, né, em 5, f de 5, é 10. Então, eu estou fazendo isso sem escrever limite, porque eu ainda não quero escrever limite. Mas, porque eu estou fazendo via tabela. Mas logo vai ser limite, tá? E de fato dá 10 mesmo, tá bom? Então, claro, quando você trabalha um negócio numérico, às vezes fica melhor, né? Mas achei que estava meio carregado já. Mas, enfim, de novo, isso aqui é um conceito novo, né? Então, vocês vão ter que digerir isso um pouco ainda, e é normal. É normal que não seja imediato também. Se for imediato, significa que vocês talvez não entenderam direito.
Então, minha sugestão para vocês é tentem fazer a lista de novo, tentem fazer a lista. É isso, gente.